A palavra de Deus, a partir do verso 18, diz: aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Jesus. Amém? Que o Espírito Santo nos dê liberdade nessa noite para ministrar a sua palavra, e que essa palavra habite, seja plantada no nosso coração e gere frutos para a glória de Deus. Amém? Queridos, essa igreja, a igreja de Laodiceia, a própria palavra de Deus aqui nos versículos anteriores vai dizer, era uma igreja rica. Você conhece alguma igreja rica? Uma igreja que tem tudo. Uma igreja que tinha todas as comodidades possíveis, que tinham empresários, que tinham pessoas poderosas, pessoas com recursos faziam parte dessa igreja. Era uma igreja que tinha muito recurso. Mas ter muito recurso no reino de Deus não é significado de ter muito poder. Talvez, numa outra situação, o recurso, o poder, o dinheiro, talvez possa nos trazer algum conforto. O poder talvez possa nos trazer alguma influência. Talvez possamos anunciar a nossa igreja em alguma rádio. Talvez possamos ter recursos para investir no marketing da nossa igreja com dinheiro. Com dinheiro talvez possamos ir para as obras sociais. Podemos talvez fazer grandes coisas se aquele dinheiro for aplicado para a glória de Deus. Quem aqui crê que podemos fazer grandes coisas quando aplicamos recursos para a glória de Deus? Podemos usar para a glória de Deus. Mas a essa igreja, a palavra de Deus diz, olha, vocês não são quente nem frio, vocês são mornos. Amém. E por isso, eu vou vomitar vocês da minha boca. Imagine que palavra dura de Deus. Imagine que palavra difícil de ouvir, irmãos. Ouvir que essa igreja estava ouvindo que Deus estava dizendo, eu vou vomitar vocês da minha boca. Mas o Deus, que fala, da nossa realidade, o Deus que revela para nós qual é a nossa realidade espiritual, Ele nos dá uma saída. Esse Deus dá uma saída para nós. Esse Deus dá uma porta para nós. E a porta de Deus, Ele está dizendo, e nós usamos muitas vezes esse versículo para falar ao novo convertido. Nós usamos esse versículo aqui para evangelizar muitas vezes. E falamos para a pessoa, querido, querida, Jesus está à porta do seu coração. Ele está do lado de fora batendo, e a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, se eu entrar e cear contigo, vou fazer morada na sua vida. Mas na verdade, essa mensagem está sendo dirigida para nós, que estamos dentro da igreja. Essa mensagem está sendo dirigida para aqueles que estão no culto. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E vocês não estão ouvindo eu bater. É como se o som do louvor, o som da igreja estivesse tão alto. Quando a gente se tranca no quarto, quando você é jovem, se tranca, e você quer ouvir aquele som bem lá no altão. E alguém bate na porta e você não ouve. E alguém, você está dormindo. Já dormiu assim, irmãos? Eu já. Você está dormindo e alguém aperta a campainha, bate na porta e você não acorda. Porque você está em sono profundo. Você não consegue ouvir.
Talvez o ambiente que você esteja distante da porta. E por isso você não consegue escutar. Queridos, precisamos nos aproximar da porta que Jesus está batendo. Nós, como igreja, precisamos nos mover em direção ao som que Jesus está fazendo, a um som do céu que está tocando, que o Senhor está batendo, e que precisamos então nos aproximar para poder ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, para nós que estamos dentro da igreja. Jesus quer falar conosco, que estamos aqui. Talvez você diga, mas pastor, eu já abri a porta, Jesus já entrou, Jesus já fez morada, Jesus já mudou a minha vida. E é verdade, irmãos. E é por isso que eu quero falar de dois aspectos da graça de Deus. Eu quero falar sobre dois aspectos que Deus nos revela por meio da graça. Porque uma é a graça posicional de Deus. Uma é a graça que recebemos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando aceitamos a Jesus, nós somos salvos. A Bíblia diz que somos santificados em Deus. Eu queria, se possível, que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, no verso 4. Esse texto vai dizer assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Amém. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Em outras palavras, antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido para ser santo. Deus já olhava para você como alguém santo, alguém escolhido por Deus, alguém separado por Deus. Quando você aceita Cristo, você é santificado, você é santo. Quando você aceita Cristo, você se torna santo, e quando você morrer, você não vai se tornar mais santo do que você era quando você aceitou a Cristo. Quando eu me casei com a Lia, eu adquiri, um casamento, uma responsabilidade. E com 20 anos, com 30 anos de casado, com 40 anos de casado, com 50 anos de casado, não vou ser mais casado antes do que eu sou agora. Vamos continuar sendo santos, Temos uma posição em Deus. Somos santos porque Ele nos escolheu. Então você não é mais santo hoje do que era ontem, nem menos. Porque há uma posição de santidade, é uma graça imerecida. Não escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Aleluia. Quando eu casei com a Lia, por mais que ela se esforçasse, por mais que ela fosse arrumadinha para se encontrar comigo, não foi o esforço dela. Eu havia escolhido. Eu já tinha escolhido. E a verdade é que Deus nos escolheu. Amém. Nos escolheu para morar com Ele. Nos escolheu para estar com Ele. Mas pastor, Deus nos escolheu, é certo, e todos nós sabemos disso. O problema é que muitas vezes a igreja estaciona nisso. A igreja fica parada nisso. E muitos até deturpam isso. Porque dizem assim, olha, se Deus já me escolheu, se Deus já tem uma posição de santidade em Deus, se eu já sou santo em Deus, em Cristo Jesus, então, por mais que eu peque, por mais que eu viva a minha vida do jeito que eu quero, eu vou continuar sendo santo. Por mais que eu faça o que eu quiser, eu ainda vou continuar sendo santo. Outros dizem assim, olha, eu já sou santo, eu já faço parte do corpo, eu já vou no culto, eu já vou na igreja, eu já faço as minhas obras sociais, eu já sou uma pessoa boa. Talvez isso seja o suficiente. Talvez Deus não queira mais de mim.
Hoje, pela manhã, pastor Roberto, eu aconselho você depois a assistir essa mensagem que o pastor Roberto pregou essa manhã, que vai sair, deve sair no domingo que vem, não sei se foi gravada, mas ele falava a respeito de chamado e missão. Porque temos um chamado, mas dentro do nosso chamado existe uma missão de Deus. Talvez você seja chamado para ensinar, mas você como professor, você como aquele que ensina, existe também dentro do teu chamado uma missão de Deus para você realizar. Talvez você seja chamado para pregar, talvez você seja chamado para ser pastor, mas dentro do teu chamado existe uma missão que você precisa cumprir em Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que apesar de sermos santos posicionalmente, apesar de estarmos em aliança com Deus, Deus não quer que a gente fique estacionado. Existe uma santidade, que revela e que fala a respeito do nosso comportamento. E por causa disso, irmãos, por às vezes haver essa santidade, essa busca, essa necessidade de mudar o nosso comportamento, às vezes nós pregadores deixamos de falar de santidade. Deixamos porque não queremos parecer legalistas. Deixamos, porque o legalismo ele diz que você precisa cumprir um comportamento para você ser santo. E que se você não fizer aquilo que necessita fazer, o fogo vai descer sobre a sua cabeça. É uma santidade em si mesmo. Mas a santidade de Deus tem propósito. A santidade de Deus não é um fim. A santidade de Deus é uma porta. A santidade é uma porta que nós precisamos abrir para Jesus poder entrar. Sem santidade ninguém verá o Senhor, irmãos. Santidade é só o começo, é só o pré-requisito para fazer a obra. É só o pré-requisito para realizarmos aquilo que Deus deseja. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A igreja antiga, a igreja dos primeiros séculos, eu lendo um pouco sobre Agostinho, ele dizia, falando a respeito dessa questão da graça, falando a respeito da graça de Deus, ele diz, não é porque não conhecemos ninguém que nunca pecou, que não pode ser possível que alguém não peque. Porque Jesus esteve entre nós sem pecado. E a verdade, irmãos, é que há uma possibilidade de vivermos no Senhor. E se vivermos no Senhor, vivemos sem pecado. Vivemos sem pecado por causa da graça de Deus. Por causa do favor imerecido de Deus. Porque Ele nos justifica. Porque Ele nos santifica. Nos santifica em seu nome. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 4... nós vamos ver a respeito dessa graça de Deus. Hebreus 12:4 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia aqui está dizendo: busquem a santificação. Vivam em paz e busquem a santificação. Olha, buscar aqui é buscar com todas as suas forças. Buscar aqui é se esforçar para conseguir alguma coisa. Buscar aqui é lutar com dificuldade para alcançar aquilo que você deseja. Ora, se eu já sou santo, se eu já tenho a minha posição em Deus, por que então a Bíblia está dizendo aqui que eu preciso me esforçar para ter santificação? Por que a Bíblia está dizendo aqui que eu devo buscar a santificação? Porque existe uma santificação, uma santidade posicional, mas existe também uma santidade que nós precisamos buscar do Senhor, que nós devemos buscar em Deus, que nós devemos buscar cada vez mais no Senhor. Não é porque eu estou casado com a Lia, que eu agora estou casado, posso fazer o que eu quero. Na verdade é o contrário, né, irmão? A gente faz o que a mulher quer.
verdade, quando nós nos aliançamos com Deus, nós buscamos aumentar a nossa intimidade com Deus. E quanto mais nós aumentamos a nossa intimidade com o Senhor, mais nós sentimos a necessidade de mudar a nossa vida. Mais nós sentimos a necessidade de santificar a nossa vida em Deus. Mais nós percebemos que andávamos num caminho que era um caminho de morte. Nós percebemos que carregamos, nos nossos comportamentos uma bagagem que não é uma bagagem de Deus. Porque você aceita Jesus, é um ato, vir à frente, receber uma oração, é apenas um ato, irmãos. Mas é o dia a dia com Deus que vai fazer você crescer. Amém. É o dia a dia com Deus que nos edifica, que nos leva para o caminho que Deus deseja na nossa vida. Glória a Deus. A cada dia nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Buscar a santificação. Porque às vezes são os comportamentos que nós adquirimos do mundo que nos levam ao pecado. São os nossos comportamentos. Está acostumado a mentir. Aí se converteu, irmãos. Qual é o costume dele? Mentir. E às vezes mente sem perceber. Tem gente que mente que nem sente. Está tão acostumado a mentir que já nem percebe mais. Então quem busca a santificação entende. Olha, eu preciso mudar esse comportamento. Porque eu preciso me parecer com Jesus. Jesus não mente. Está tão acostumado a falar da vida dos outros. O comportamento já está arraigado no coração. Que daí, quando percebe, no meio da conversa, já está falando mal dos outros. Já está de olho, naquilo que fizeram. Já está com fofoquinha. E às vezes, quando percebe, já está com aquele comportamento. É por isso que a Bíblia diz, busquem a santificação. Porque existem comportamentos que precisamos alterar para ver o Senhor. Para ouvir Deus batendo na porta. Para ouvir que Jesus está do lado de fora batendo e nos chamando para um encontro. Nos chamando para ouvir a sua voz. Aleluia, Jesus. Aleluia. É um conselho de Deus no verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que seja de fato rico. Aquela igreja se achava rica, mas havia um tesouro maior. E esse tesouro está em Deus. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vossa nudez não fique evidente. Aquela igreja achava que tinha boas roupas, roupas importadas, roupas caras, mas ela na realidade estava nua. Aquela igreja pensava que tinha visão de águia, irmãos. Mas Jesus está dizendo, compre de mim colírio para os vossos olhos, porque na verdade vocês não estão enxergando nada. Oh, queridos, o que o Senhor está nos dizendo, irmãos, é que se nós abrirmos a porta da santidade no nosso coração, Ele vai entrar e vai fazer uma festa na nossa vida. Glória a Deus. Se o Senhor abrirmos a porta do nosso coração, se abrirmos a porta da nossa igreja, Ele vai fazer uma festa, um banquete. Eu vou, não diz aqui que Jesus vai comemorar, vai fazer morada. Não, Ele está dizendo que vai preparar uma ceia. Entrarei em sua casa, cearei com Ele, e Ele comigo. Há um banquete de Deus, um banquete espiritual, um alimento que vem do céu, um alimento que nos prepara para a caminhada com Deus, que nos capacita a realizar o propósito de Deus na nossa vida. Esse banquete, ele está disponível para aquele que abre a porta do seu coração. E quem é que abre a porta, irmãos? Quem é que abre a porta do nosso coração? É aquele que busca viver em santidade com Deus. Por isso a palavra de Deus diz, sê zeloso e se arrependa. Porque quando nos arrependemos, é o momento que podemos ouvir a voz de Deus. É porque talvez possamos ouvir lá no fundo as batidas na porta. Opa, tem alguém na porta aí. Quando alguém bate na porta, o que você faz? Vamos no olho mágico. Vamos ver quem é.
Não sai abrindo a porta de qualquer jeito, você é desconfiado. Você mora no Rio de Janeiro. E queridos, quando ouvimos a batida na porta, é o primeiro passo para ver o Senhor. Talvez você não conheça, você sabe quem é o governador da cidade, você sabe quem é o prefeito da cidade, você sabe quem é o presidente do Brasil, você sabe o nome, você conhece, você diz, eu conheço o governador, eu conheço o prefeito, mas talvez você nunca tenha estado com o prefeito, talvez você nunca tenha estado com o governador. O decreto do prefeito que ele assina, você tem que cumprir. Mas talvez você não tenha intimidade com o prefeito, com o governador. A Bíblia está dizendo, queridos, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o governador, o que manda no universo, aquele que tem todo o poder, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele está nos dando a oportunidade de sentar à mesa com Ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Você se sentiria importante no jantar com o governador, com o prefeito? Talvez você diga, não quero saber de político. Tá bom, um jantar com alguém que você gosta, talvez seja um cantor, talvez seja alguém famoso, alguém da mídia, alguém que você respeita. Talvez você diga, aí é bom. Talvez, o jantar real lá com a rainha da Inglaterra já se foi, agora quem é que está lá? O rei. Talvez, alguém importante. Você se sinta respeitado, amado. Alguém, reconhecido. O Senhor está dizendo, eu tenho uma ceia preparada para você. Ele está nos dando a oportunidade de ser íntimos dele. E talvez é isso que precisamos entender. Há uma intimidade que Deus quer ter conosco. Deus não está longe de você sentado num trono. Deus não está distante de você como você pensa, que Ele está tão longe de você porque você pecou, porque você errou. Deus não está apontando o dedo para você, para pesar a mão sobre a sua vida, não! Deus está dizendo, eu quero entrar nessa igreja, eu quero entrar nesse coração, eu quero fazer morada, eu quero cear com Ele, eu quero conversar com Ele. Durante grandes jantares, durante momentos assim, que grandes contratos são feitos. Durante momentos de descontração, que alianças são realizadas. São momentos assim, momentos de mesa, que precisamos ter com a nossa família. Que precisamos ter com as pessoas que nós amamos. Já vou dar um conselho, amém? O negócio de filho está no quarto, outro filho está no outro quarto, cada um come a hora que quer, com o prato na mão. Lá em casa o negócio é brabo, meu irmão. Lá em casa, quando chega a hora da comida, se for final de semana então, se um falar assim, hoje não dá não, hoje eu vou ficar na minha aqui. O negócio até briga lá. Já prepara a mesa, já deixa tudo pronto. Às vezes tem a briga para preparar a mesa. Um vai preparar a mesa, outro vai não sei o que. A chefa lá manda em tudo. E queridos, é um momento de comunhão. É um momento de estarmos juntos. E é o que Deus quer conosco. Deus quer que estejamos em comunhão com Ele. É por isso que essa graça não te capacita só a ser santo e limpo quando você aceita Jesus. Mas essa graça te capacita a realizar a obra de Deus. Essa graça te capacita a cumprir a missão que Deus te deu. A cumprir o chamado de Deus na sua vida. Precisamos dessa graça, não somente para dizermos que somos santos, ou para falarmos que os nossos pecados foram limpos, mas necessitamos dessa graça para poder realizar aquilo que Deus deseja. E como vou descobrir aquilo que Deus deseja? Jantando com Ele, ceando com Ele. Como que eu vou descobrir e saber aquilo que Deus quer de mim? Estando com Jesus, irmãos.
O nosso problema é que a gente não quer estar com Jesus, a gente quer que alguém esteja para falar conosco. A gente quer que alguém, que fale em nome de Deus, aponte o dedo para a gente e diga: eis que te digo, meu servo. E assim, a gente quer um profeta. A gente quer uma pessoa que talvez tenha estado com Jesus para falar a respeito dele para nós, enquanto Jesus está dizendo: eu quero falar contigo diretamente. Queridos, a maior mudança do tempo da graça, do tempo da aliança, da nossa aliança, a aliança da graça, é a possibilidade de falarmos diretamente com Jesus. De falarmos diretamente com Deus. No tempo da lei, para ouvir Deus falar, eram só aqueles que podiam estar no Santo dos Santos. Tinha que ter uma preparação. O sumo sacerdote tinha que se purificar. E uma vez por ano ele entrava na presença de Deus e ouvia aquilo que Deus falava. Queridos, hoje podemos ouvir Deus falar dentro da nossa casa. Podemos ouvir falar dentro do nosso quarto. Podemos ouvir Deus falar quando nós abrimos a nossa Bíblia para ler. Temos essa oportunidade. Essa graça de Deus nos capacita a realizar grandes coisas no Senhor. Essa graça nos capacita a sermos servos melhores, nos capacita a sermos santos, nos capacita a nos aproximarmos dele. E é por isso que ele diz que aquele que for vencedor, ele vai dar o direito de sentar com ele no seu trono. Se você tivesse um trono, você deixava qualquer pessoa sentar nele? Se você tivesse um trono, tivesse muito poder, muita autoridade, você deixaria qualquer um chegar lá e sentar naquele lugar que é seu, naquela posição que é sua? O Senhor está dizendo, querido, para nós, que se nós formos vencedores com Ele, Ele vai nos dar o direito de sentar-se com Ele, de estar perto dEle, de fazer parte do clube de intimidade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente não se dá conta do que é isso. Existem pessoas que nós gostamos, pessoas que nós temos intimidade, pessoas que nós amamos. E o que o Senhor está querendo é: eu quero que você faça parte do meu grupo de intimidade. Talvez, o grupo de intimidade de Jesus seja um grupo amplo. Porque Ele convida a todos. Ele chama todos. Todos podem fazer parte desse grupo. Ele não discrimina. Ele não faz acepção de pessoas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. O Espírito Santo está falando contigo, dizendo: eu quero você mais perto de mim. Eu quero mais intimidade. Eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero te capacitar para realizar grandes coisas. E é por isso que a mensagem do pastor Roberto é tão importante, porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe o chamado de Deus na nossa vida, a gente busca ter santidade com Deus, mas a gente não tem coragem para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não tem coragem para colocar em prática na nossa vida aquilo que é desejo de Deus. Talvez presos na riqueza, presos naquilo que nos dá segurança, presos naquilo que talvez nos deixe lá no passado, lá atrás, numa ferida, numa mágoa, num ressentimento, em algo que aconteceu na igreja, algo que nos feriu, algo que nos machucou, talvez uma decepção, e ficamos presos no passado. Mas Deus está dizendo: tem algo novo para você. Ouça o que eu estou dizendo ao teu coração. Tem coisas novas para você que eu posso fazer. Eu quero encerrar, irmãos, lembrando o texto que eu li lá de Mateus, capítulo 17. Falei a respeito dele, de que os discípulos estavam com Jesus, seguiam Jesus, já tinham um tempo caminhando com Jesus.
2 deles, né, no início do capítulo 17, vem a transfiguração, vem o rosto de Jesus iluminado. Mas logo mais à frente, um pai que tinha o seu filho que estava endemoniado, e aquele demônio jogava o garoto no fogo, jogava na água. E esse pai vai dizer: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus então repreende os discípulos. Ele diz: geração de pouca fé, geração incrédula. E ele diz depois, quando os discípulos vão perguntar: por que nós não conseguimos expulsar? Ele diz: porque tem demônios que só são expulsos com jejum e oração. O jejum e a oração quebrantam o nosso coração. O jejum e a oração nos capacita a recebermos o poder de Deus. Molda o nosso caráter ao caráter de Deus. Molda a nossa vida, a vida como deveríamos ter em Cristo. E é por isso que o mundo, o sistema, o inimigo, tudo hoje te leva para longe da oração. Tenta perturbar a tua mente, te atarefar, te deixar cheio de problemas, para você não buscar o Senhor. Eu falava na quarta-feira sobre isso, que a nossa oferta contínua, quando a Bíblia diz orai sem cessar, quando a Bíblia diz busca, medita nessa palavra de dia e de noite, não está dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar, que você tem que ser alguém retirado no alto de um monte, 24 horas por dia, só orando e lendo a Bíblia. Você faz parte de um mundo real, onde as pessoas precisam comer, precisam trabalhar, precisam se esforçar. Mas a oferta contínua, ela era uma oferta que era colocada de manhã e de noite diante do altar de Deus. O que o Senhor está nos dizendo, irmãos, é que precisamos todos os dias ter um momento a sós com o Senhor. Ter um momento com Deus. Um momento de falar com Ele. Um momento de intimidade que é só nossa. Entre nós e Deus, onde nem a tua mulher sabe o que tu vai dizer, onde nem o teu filho sabe o que você vai falar com Deus. Um momento particular, onde você fala com o Senhor, e Ele ouve a tua voz, e Ele atende, e faz um milagre na sua vida. Esse Deus de milagres está aqui hoje. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você que diz: eu preciso dessa capacitação de Deus. Tem coisas que o Espírito colocou no meu coração, mas eu não sei se eu sou capaz de realizar. Tem ações que Deus colocou na minha vida, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu não sei se eu vou conseguir atingir isso que Deus deseja de mim. Talvez você pense: olha, todas as vezes que eu começo, todas as vezes que eu inicio algo de Deus na minha vida, lá na frente alguma coisa acontece, eu caio, ou eu tropeço e aquilo parece que volta da estaca zero. Alguma coisa na minha vida acontece. Algum mal parece que vem sobre mim, eu não consigo realizar. Aleluia, Jesus. Talvez você precise só ouvir Deus batendo na porta. Talvez precisemos só ouvir que precisamos nos arrepender e voltar, porque Ele quer fazer uma grande mudança. Aleluia, Jesus. Precisamos dar a oportunidade, a possibilidade de ser íntimo de Jesus. É uma caminhada dinâmica, irmãos. Porque Jesus vai olhar para aquele sofá na tua casa, velho, e vai dizer: eu vou dar um novo para você. Mas muda ele de lugar. Tem coisas que Deus quer mudar na nossa vida. Não só a posição,
mas o nosso pensamento, o nosso caráter, talvez precise ser transformado por Jesus. Quem diz para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar o meu futuro. Eu creio que se eu abrir o meu coração, se eu abrir a porta, eu posso ser santo como o Senhor é santo. Aleluia, Jesus. Somos pequenos, Senhor. Às vezes nos consideramos incapazes, mas nós cremos que um grande milagre pode acontecer. Capacita o meu irmão nessa hora, Jesus. Reveste ele com essa graça que capacita, essa graça que unge. Meu Pai, em nome de Jesus, para ela, para ele, colocar em prática aquilo que está no teu coração. Há um chamado de Deus, há uma proposta de Deus para a nossa vida aqui hoje. Precisamos realizar, precisamos colocar em prática, precisamos voltar atrás de decisões que tomamos, que não foram colocadas diante de Ti. Precisamos voltar atrás naquilo que realizamos, que o Senhor não aprovou. Precisamos reconhecer que muitas vezes escolhemos do nosso próprio coração e vontade e não submetemos à Tua voz, Pai. Senhor, nos veste com as vestes brancas. Nos dá, Senhor, o ouro refinado do céu. Pinga nos nossos olhos o colírio que nos capacita a enxergar além, que nos capacita a ver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.